Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Oremos. Nosso Deus, Pai da eternidade é o teu nome, dador de toda a graça e de todas as bênçãos celestiais. Digno, Senhor, és de receber louvores e adoração. Nós te agradecemos mais uma vez pelo dom da vida, pelo despertamento nesta manhã, pelos cuidados que de ti recebemos ao longo da noite e pela bênção de começarmos o dia meditando na tua palavra. Rogamos a tua presença para que caminhes conosco e que nos orientes em tudo quanto pretendemos fazer neste dia. Entregamos, Senhor, todas as nossas atividades deste dia nas tuas mãos. E rogamos uma bênção especial sobre todos aqueles, ó Deus eterno, que ouvem a Tua palavra neste momento. E queremos também, Senhor, interceder pela família do nosso irmão, o pastor Sebastião Camarinho, que perdeu a sua irmã. Que sobre eles seja derramado o espírito de consolo e conforto. Sê conosco, ó Deus eterno, ao longo do dia, onde quer que cada um de nós esteja. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, te pedimos estes favores. Amém. As famílias cristãs são bem-sucedidas porque observam a lei de Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, mais uma vez nos saudamos neste novo dia na santa paz do Senhor. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o fuso horário do lugar onde o irmão nos estiver, o irmão ou a irmã nos estiver a ouvir. E a paz de Deus seja convosco. Aquilo que é nos proposto nesta manhã pelo lecionário, como tema nos diz, as famílias cristãs são bem-sucedidas porque observam a lei de Deus. E este tema é extraído do texto de Josué, capítulo 1, versículo 8. Um versículo apenas. Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Palavras do Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o contexto deste texto é sobejamente conhecido. Estando os filhos de Israel no deserto a caminho de Canaã, a terra da promessa, Moisés, o líder que, sob orientação de Deus, resgatou o povo do Egito e por muitos anos o conduziu pelo deserto, é morto no Monte Horebe, ali nas planícies, aí na terra de Moab, aos 120 anos, conforme Deuteronômio 24. E Josué toma o bastão para levar o povo de Moab e fazê-lo herdar a terra que o Senhor Deus havia prometido a Abraão que faria seus descendentes herdar. O livro de Josué dá continuidade à história do povo de Israel, que é começada e é narrada nos 5 livros, nos 5 primeiros livros, que é Gênesis a Deuteronômio. E logo no primeiro capítulo, nos versículos 1 a 9, nos deparamos com um episódio muito interessante de tomada de posse. Aqui nestes versículos vemos Josué sendo comissionado por Deus a assumir a responsabilidade de fazer o povo atravessar o Jordão e tomar posse da promessa, que é a terra de Canaã. Palavras muito fortes são usadas nestes versículos. Primeiro, Deus dá a Josué a garantia de sua presença todos os dias da vida de Josué. Ele diz que, assim como fui com Moisés, também serei contigo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Versículo 5. E Deus ainda reforça, Deus dá a garantia da sua fidelidade quando diz nesse mesmo versículo: nunca te deixarei e nunca te desampararei. Em segundo lugar, Deus, com voz de comando,
dá uma ordem a Josué, orientando-o a não ter medo de nada. E ele diz: ser forte e corajoso. Versículo 6. Porque, Josué, tu tens uma grande missão, que é fazer o povo herdar a terra que eu havia prometido. Essa ordem é repetida novamente nos versículos 7 e 9, dizendo que Deus mostra que não pede a Josué outra coisa, tão somente ser forte e corajoso. A repetição da ordem revela a importância do que Deus estava pedindo ou ordenando a Josué. No versículo 7, começa o assunto que vem ocupar todo o versículo 8. Aqui vemos o Senhor orientando a Josué a meditar no livro da lei como condição para o sucesso na vida e na missão que ele acabara de receber. Não cesses de falar deste livro da lei. O pronome demonstrativo deste nos remete ao versículo 7, onde o Senhor diz: para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, o livro da lei referido no versículo 8 comporta todas as leis e ordenanças que Deus passou ao povo por intermédio de Moisés. E isso pode ser confirmado em Deuteronômio 5:32. Deus aponta para a observância da lei como condição para que Josué fosse bem-sucedido na sua jornada. Famílias cristãs são bem-sucedidas porque observam a lei de Deus. A observância da lei para um judeu, para um israelita, minhas irmãs e irmãos, vai para além de ler e decorar. A observância da lei era para eles um ato de obediência, ou seja, consistia em aprender e pôr em prática. Aprender e praticar. Por isso, o nosso texto traz 3 momentos da observância da lei. Primeiro, ele diz: não cesses de falar deste livro da lei. Ou seja, tenha sempre a lei na ponta da língua. Onde quer que estejas, de dia ou de noite, tenha a lei sempre contigo. Isso não significa carregar, por exemplo, em nosso tempo, carregar conosco a Bíblia, onde quer que a gente vá, mas permitir que ela esteja escrita nos nossos corações, pois a boca diz aquilo de que está cheio o coração. Medite nesta lei. Este é o segundo. Segundo, medite nesta lei. Não é simplesmente ler e decorar, é preciso refletir nessa lei, interiorizá-la, perder algum tempo com ela. E em terceiro, ele diz: para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nela. Depois de ler e meditar nela, é preciso praticá-la. Josué é orientado que as suas atitudes, as suas ações devem refletir aquilo que está escrito na lei. E como consequência, o Senhor promete a Josué que seu caminho seria próspero, que ele seria bem-sucedido se observasse a lei. Este texto, meus irmãos, nos ensina claramente que há aqui uma relação de causa e efeito. Isto é, o sucesso ou a prosperidade resulta da observância da lei de Deus. Vejamos só o que a Bíblia continua a ensinar sobre o assunto. No livro de Salmos 119, versículo 11, nos diz que a tua palavra escondi, guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, o guardar a palavra de Deus, o guardar a lei do Senhor no coração, nos afasta do pecado, nos afasta do mal. E tudo o que nos afasta do pecado nos aproxima de Deus, nos ensina a andar nos seus caminhos. No mesmo Salmo 119, versículo 105, aprendemos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aquele que anda na palavra já não caminha na escuridão, já não caminha na ignorância, já não caminha no pecado. João 8,32 nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, meus irmãos, é a verdade que liberta. O povo só se perde porque não conhece a verdade. Finalmente, o Salmo 1, versículos 1 a 2, nos diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, dos fofoqueiros, dos maldizentes. Pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, e é nessa lei que ele perde tempo, meditando dia e noite. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, você que é pai, mãe, filho ou filha, você que é pastor, diácono, catequista, diretor, membro, você que é doutor ou iletrado,
Você que é grande ou pequeno, você seja rico ou pobre, não perca tempo no conselho dos ímpios, ou no caminho dos pecadores, ou ainda na roda dos escarnecedores. Medite na palavra, guarde ela em seu coração e serás bem-sucedido, tu e a tua família. Não estou falando aqui apenas de bens materiais. Isto é passageiro. Estou falando de bênçãos do alto, que são eternas. E a paz de Deus, que os homens não podem entender, guarde os nossos corações. E agora eu quero convidar o meu irmão, onde quer que esteja, depois de ouvir esta palavra, vou lhe pedir para abrir o hino número 253 do nosso inário e cantar e meditar na primeira estrofe e o coro. Amém.